Bom dia, pai. Bom dia também para você, aluno. Nós vamos para mais uma aula, tá? Mas antes de iniciar essa aula, eu quero fazer uma breve oração com vocês. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, somos gratos a Ti pela vida, pela saúde. Continue nos abençoando ricamente e nos protegendo também. É o que te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Nós já iniciamos esse capítulo, nós vamos dar continuação, tá? A esse capítulo, onde nós estamos trabalhando a África Antiga, o Egito. Nós falamos um pouquinho, né, do rio Nilo, né, que foi muito importante para o Egito, foi uma dádiva para o Egito, né, um presente, né, ou seja, uma bênção, em que foi muito importante para dar prosseguimento a essa civilização, tá certo? Nós vamos trabalhar então aqui sobre a sociedade egípcia, certo? Sociedade, a gente pode entender que diante de uma sociedade nós temos vários grupos sociais. Esses grupos sociais, eles têm funções, tá? Que vão desempenhar na sociedade, na política, na economia, na atividade agrícola, tá certo? Nós temos então várias funções em que esses grupos sociais vão desempenhar, tá certo? Nós temos então aqui, por exemplo, o faraó, nós temos então aqui os nobres, sacerdotes, artistas, escribas e soldados, camponeses e artesãos e escravos, tá certo? Esses grupos sociais, eles tinham funções importantes, né? Por exemplo, nós temos aqui o faraó. O faraó e sua família estavam no topo da sociedade egípcia, né? E tinha grande autoridade por todo o território, tá certo? De maneira geral, ao longo da história egípcia, como um governador que divino. Essa forma de governo nós vamos chamar de teocracia. Teocracia é como o faraó é um representante, tá, dos deuses na terra. Teo significa Deus, né? Cracia significa governo. Então, como governador divino, nós vamos chamar esse tipo de governo de teocracia, tá certo? Nós temos então aqui os nobres, né, que eram proprietários de grandes lotes de terra, ocupavam os principais postos do exército. Esta era formada por familiares do faraó, mas não só por familiares do faraó, mas também era um grupo social rico, né? Rico, então essas pessoas eram convidadas a assumir cargos importantes. E o interessante é que esses grupos sociais eles tinham proteção do faraó, tá certo? Nós temos então aqui os sacerdotes. Sacerdotes exerciam um papel fundamental na sociedade egípcia, que era muito religiosa, né? Esse papel fundamental era que os sacerdotes eles trabalhavam, né, principalmente para fortalecer a crença deles de que o faraó era o representante divino, tá certo? Para os egípcios. E eles tinham essa função, tá? Eram os sacerdotes que trabalhavam essa função. Nós temos então aqui os artistas, os escribas, os soldados, que também tinham função importante, né? Por exemplo, os artistas tinham o privilégio e viviam na corte do faraó, né? Trabalhavam ali como artista, com escultura, né? Desenhos. Os escribas também, dentre esses grupos sociais, eu considero um dos mais importantes. Por quê, professor? Porque tinha o domínio da escrita, né? Ele encarregava-se da cobrança dos impostos, da organização e escrita das leis, né? E decretos e da fiscalização da atividade econômica. Então, para você ter uma ideia, né? Não era qualquer um que tinha a habilidade, né, da escrita egípcia, tá certo? E outra, não era qualquer um que se tornava um escriba. Era somente aquele das famílias mais ricas, né? Nós temos os soldados, que era responsável, tá, pela defesa e manutenção da ordem no Egito. Tudo bem? Nós temos também outros grupos sociais, né, que nós vamos mencionar aqui, que são os artesãos, camponeses, escravos, né? Esses grupos sociais também desempenharam papel como os artesãos, né, que trabalhavam como pedreiros, carpinteiros, desenhistas, escultores, ourives, né, ou seja, fabricavam ali pulseiras, cordões de ouro, né, para as famílias nobres, até mesmo o faraó. Eles exerciam suas atividades
nas grandes obras públicas, né? Interessante você entender. E em troca disso recebiam o quê? Alimento. Tá bom? Nós temos os camponeses que compunham a maior parte da população, né? Trabalhavam nas propriedades do faraó e dos sacerdotes, exerciam ali atividades agrícolas, né? E tinham essa função na sociedade. E nós temos aqui os escravos, originários das dívidas e das guerras e faziam serviços domésticos ou trabalhavam nas pedreiras ou em minas. Tá certo? É interessante que há também um estudo, né, dos historiadores sobre os escravos, né? Por quê, professor? Porque alguns escravos não se comparavam às atividades também dos camponeses. Outros levavam condições extremamente desumanas, tá certo? Outros escravos também é importante entender que trabalhavam nos palácios, né? Eram obrigados a trabalhar nas atividades agrícolas. Então, ali nós temos um estudo sobre os escravos egípcios, né? Que tinham funções aí, trabalhavam em atividades diferentes, tá bom? Nós temos então aqui, né, sobre a fabricação, tá certo, da folha de papiro. É importante você entender que às margens do rio Nilo crescia um tipo de junco, né? Aí nós temos então aqui, ó, né, o junco, tá certo? E chamado papiro, com o qual os egípcios fabricavam uma espécie de papel, né? Nós temos então aqui que o junco era recolhido dos pântanos, às margens do rio Nilo, tá certo? Logo o artesão cortava o caule do junco em tiras, né? Como você pode observar aqui, tá certo? E a partir daí as tiras eram batidas com força e repetidamente até formarem o quê? Uma folha, né? Vocês estão vendo aqui, ó, que aos poucos, né, essas batidas se formavam folhas. Logo, as folhas eram colocadas umas às outras, né, formando um rolo de papiro. Nós temos então aqui a fabricação, né, do papel, que é a folha de papiro, onde os egípcios escreviam, né, decretavam leis, né, organizavam as suas economias, seus tributos e assim por diante. Tá bom? Nós temos então aqui, ó, as fases da história egípcia, que é interessante também a gente entender, né? Por quê, professor? Os primeiros grupos humanos se sedentarizaram na região do rio Nilo, né? Formaram-se pequenas comunidades chamadas de nomos. Nós temos então nomos como se fossem províncias, né? Comunidades, e a partir daí se formaram o que nós vamos chamar de nomos. Alguns séculos se passaram e os nomos do sul, tá, se reuniram em torno do reino do Alto Egito, tá bom? Os do norte em torno do reino do Baixo Egito. Então nós temos aqui na imagem, tá certo? O Baixo Egito e o Alto Egito. Mas a partir do momento em que, como eu falei para vocês, né, na primeira aula, o território era muito disputado, né? Havia muitos conflitos para ocupar esse território. Então, com esse constante conflito, houve a unificação dos reinos, tá? Pelo faraó Menés, estabelecendo então a primeira dinastia egípcia, tá? A partir do momento que houve a unificação, nós temos então a primeira dinastia egípcia, tá certo? É importante você entender, ó, que uma das principais representações, tá, era a coroa do faraó. Do Alto Egito era a coroa vermelha, do Baixo Egito era a coroa vermelha, do Alto Egito era a coroa branca, né? Ou seja, quando houve a unificação do Egito, nós temos então aqui o faraó usando a coroa branca e vermelha, né? E por que uma coroa azul, professor? Porque quando o faraó ia comandar o seu exército, né, quando ia para um conflito, para uma guerra, eles usavam então a coroa azul, tá certo? Nós vamos então aqui para as fases da história egípcia, né, começando com o Antigo Reino. Nós temos o Médio Reino, o Novo Reino e a Baixa Época, tá bom? Algumas características importantes, né? Por exemplo, aqui nós temos no Antigo Reino, durante a maior parte deste longo período, os faraós conseguiram impor sua autoridade e
auxiliados por seus funcionários, coordenaram a construção das grandes obras públicas, né, que foram as pirâmides, que nós falamos também na aula passada, né? Aí nós temos Kelpis, Khafre, Miquerinos, né? São características do Antigo Reino. O Antigo Reino chegou ao fim com o enfraquecimento do poder dos faraós e com a descentralização dos monarcas, tá? Que eram os chefes dos nomos, certo? Já no Médio Reino, os faraós conseguiram, né, fortalecer o seu poder, e a chegada dos Hicsos, né, que era um povo estrangeiro, invadiu o Egito e conquistou o Egito, né? Por que essa conquista? Porque os Hicsos, tá? Eles utilizaram ali o que nós vamos chamar aqui, ó, de cavalos e carros de combate, que era desconhecido pelos egípcios, tá bom? Então os egípcios foram conquistados pelo povo chamado de Hicsos, tá bom? Logo nós vamos ver aqui no Novo Reino que houve uma reação com origem em Tebas e os egípcios retomaram o poder. Alguns livros eles vão destacar que os Hicsos eles dominaram o Egito por mais de 150 anos, né? E em Tebas, alguns egípcios eles observaram algumas táticas, né, de guerra, algumas táticas de defesa, de avanço, né, com o exército, e essa observação fez com que eles pudessem então retornar ao Egito conquistando os Hicsos, né, com mais estratégias de conflito, né, de guerra. E nós temos então aqui que o novo reino, né, ele também vai ficar marcado por uma fase rica em monumentos, templos e grandes conquistas militares. Nós temos então aqui o último período, né, a última fase, que é a Baixa Época, marcada pela invasão de outros povos, né, como os persas e o domínio dos gregos, e a partir daí nós temos então, né, com o domínio romano, teve início da expansão do cristianismo e do islamismo, tá certo? Nós vamos então aqui para a escrita egípcia, né? Os franceses descobriram uma grande pedra no porto da cidade egípcia de Roseta, né? Que ficou conhecido como, aqui nós temos então a Pedra de Roseta, né? Nessa pedra nós temos então encontrado 3 tipos de escrita, dentre elas a antiga escrita egípcia, né? E esse material foi decifrado e se tornou chave para a compreensão dos chamados hieróglifos, a antiga e complexa escrita egípcia. A palavra hieróglifo significa o quê? Escrita sagrada, tá certo? A partir do momento que vai sendo decifrado tudo aquilo que está escrito, né, na Pedra de Roseta, vai ser importante para a gente conhecer um pouco mais sobre a cultura egípcia, tá certo? Mas, professor, o senhor falou sobre a religião egípcia, não foi isso? Sim, falei. Mas eles adoravam muitos deuses ou poucos deuses? Ou não, ou adoravam apenas um? Aí isso nós vamos ver na próxima aula, certo? Valeu, galera!